Capítulo 3 Antigos Inimigos. O dia inteiro dentro da casa grande não trouxe muito descanso aos cangaceiros. Durante boa parte da manhã, eles ainda conversaram suas impressões do acontecido na madrugada, escavucando em suas experiências um sentido para o que tinham presenciado. Em camas improvisadas, desfrutaram de um incômodo conforto, pois sentiam que falharam com seu Manuel e ainda o colocaram em risco. Eu acho que é Malassombro, que se encarnou num bicho do mato. Falou o Mulambo com tom de certeza inabalável, olhando para o teto do quarto de Dita. Que besteira de Malassombro! O bicho matou a vaca, as galinhas, e só não matou seu Manel porque nós tangemos ele a bala, retrucou Chico, também deitado entre as mobílias do quarto da empregada. E o que vamos fazer, Chico? Fazer ronda hoje de novo ou ficar de espreita num lugar? Um pouco dos dois. De uma coisa eu sei, não vamos sair com uma curriola de gente. Vai ser só eu e tu, viu? Vamos olhar em cada toca que aquela peste possa estar se escondendo. Agora bora dormir, que de hoje aquele bicho não passa. Quando à noite, Chico e Mulambo se apresentaram na cozinha por volta das 7 horas, com a certeza de que a casa não teria mais nenhum visitante ou funcionário além da cozinheira. Apesar dos cômodos grandes, a presença de pessoas na sede da fazenda se restringia à cozinha e à sala da frente. Outros funcionários do engenho estavam nas casas que seu Manuel tinha mandado construir dentro de suas terras. E como não era época da colheita de cana, a movimentação estava reduzida. Além desses, a presença de uma dúzia de famílias, em retirada dos rigores do sertão, ocupava as terras naqueles dias de incerteza. Os sertanejos que aguardavam a caravana de romeiros para a viagem ao Ceará pernoitavam em cabanas nos limites da entrada da fazenda, como um assentamento de ciganos. A estrutura cedida por seu Manuel do Engenho intencionava compartilhar água e comida para os peregrinos. A gente tá solto, mas parece que tá preso, reclamou o Mulambo. Como assim? Perguntou Chico, entornando um gole de café fresquinho. Passamos o dia todo num quarto e de noite saímos sem ver ninguém. É como se a gente fosse visagem. Chegando na cozinha, seu Manuel complementou. Não pensem que não são percebidos. Hoje tive que inventar mais histórias do que Trancoso. Bateu com o chapéu na perna enquanto se sentava à mesa com os companheiros. Me perguntaram sobre o tiro que ouviram e sobre a vaca leiteira que estava no galpão. Queriam saber se vocês eram gente nova que eu tinha contratado. Quem quis saber? Pode ser gente macumunada com os macacos e pode dar dicas sobre nós aqui. Preocupou-se Chico, terminando o café e empurrando a xícara. Fique tranquilo, Chico. Tenho credibilidade, o que eu falo tem peso de lei. Além disso, só falei mais algumas coisas para o meu compadre. Afinal, precisava de alguém de confiança para limpar o galpão. Sem querer me intrometer, coronel, atalhou Dita. Mas eu acho esse seu compadre meio desconfiado. Nem olha pra gente direito. As meninas mal saem da cabana. E ele ainda vive com cara de cansado, como se passasse a noite acordado. O coronel, olhando para a janela que dava de frente ao assentamento dos retirantes, falou com uma voz triste e profunda. Esse coitado já sofreu demais. Trabalhou, comprou um pedaço de terra e encheu o mundo de menino.
Passava sufoco, mas tinha disposição para a lavoura. Essa ida dele para o Ceará é a parte mais triste da história. O senhor falou que ele ia levar o menino dele para batizar porque o bichinho tem uma doença. Por que não procurou cura na capital, que está mais perto? Perguntou Chico Piaba, interessado pelos visitantes. O mal que o menino dele sofre não tem cura pelo homem, não. Uma rezadeira, neta dos índios da região, disse que ele tem que ser batizado na igreja de Juazeiro. Outro lugar não cura o problema dele. O compadre me falou que o menino chora a noite toda, desde que fez 7 anos. Se acorda todo machucado, como se tivesse brigado com o demônio enquanto dormia. Eu nunca vi esse menino, só vejo as irmãs dele, completou Bill, que já estava sentado à mesa como um membro efetivo do grupo, mas que só agora o povo percebeu a presença. Eu também, na sua idade, só vi as meninas, falou Mulambo, sendo faceiro na direção da mãe do garoto. Sem dar atenção para as brincadeiras do cangaceiro, o pequeno Bill foi botando café de novo para Chico Piaba e perguntando: como é que vamos fazer hoje? Vamos coisa nenhuma, cortou rápido a mãe dita, chicoteando o pano de prato na cabeça do filho. Ainda tô me refazendo do aperreio da noite. Hoje, quem quiser sair que saia, mas você fica na barra da minha saia, mocinho. Olhando para o coronel, Chico completou enquanto tomava outro gole de café. A dita tá certa. Ontem foi coisa feia. Nós tivemos foi sorte de estar aqui contando a história. Vamos só eu e Mulambo na ronda, sem conversa e sem bagagem. Concordando com a cabeça, mas sem querer posar de medroso, seu Manuel atalhou. Já que insiste, eu e Bill ficamos tomando conta da fazenda. Vai que a besta viu a gente vindo pra cá e tenta alguma coisa enquanto vocês estão fora, né? Apesar das certezas e segurança do dever, enquanto a madrugada avançava, o clima entre os cangaceiros era de muita preocupação, pois sabiam que, além dos perigos rotineiros da vida que haviam escolhido, eles tinham se deparado com algo terrivelmente desconhecido. Alguns assuntos vieram à tona enquanto os primos caminhavam pela trilha que circundava a fazenda. Mulambo resmungava da falta de provas de que teria acertado o tiro. E Chico Piaba refletia, tentando identificar o tipo da criatura que os atacara. Não tem como eu ter errado o tiro, não. Tava na minha frente. Dei no meio dos peitos. Era para ter caído só um monte, reclamava Mulambo cochichando. O que eu sei é que teve hora que parecia um cabra magro e alto, e noutra hora, mais que nem um cachorro grande. Não vi cara de gente, mas sei que ficou de pé, quase do meu tamanho. Se num grito, pegava seu manel, completou Chico, também em tom de segredo. Com um grupo menor e sem ter de cuidar de tantas variáveis, a atenção e a sintonia da dupla foi finalmente posta em ação por completo. Suas conversas ficaram rápidas e raras, e os primos espreitaram a mata em torno da fazenda, baixando as moitas pequenas e apontando as armas para as árvores mais frondosas. A busca minuciosa como um baile mortífero. A cada momento, um dos primos se abaixava, enquanto o outro levantava a mira para avançar na penumbra. Acostumados a se esconder das volantes policiais, os irmãos de armas usavam suas experiências para verificar cada possível local que poderia ser usado de esconderijo por um animal.
Os cangaceiros se comunicavam por gestos e olhares, assim orientando-se sobre a direção ou a necessidade de uma parada para aguçar os ouvidos no meio da mata. Ciente das características de sua caça, eles não se assustavam quando em sua busca espantavam um coati adormecido ou um teiu também em ronda. O seu objetivo era algo maior e bem mais perigoso. Passava da meia-noite quando resolveram se sentar junto a uma parede de pedra. Encostados e mantendo os rifles junto ao peito, Mulambo, como esperado, quebrou o silêncio. Sei não, mas acho que a Dita tá me paquerando. Não fosse o menino que pode querer azedar o caldo, acho que até dava para trocar umas experiências com aquela bichona. O menino parece mais teu do que dela, vive falando pelos cotovelos. Tá bom. Para quem ele olha e só falta pedir a benção é a tu, Chico Piranha, retrucou Mulambo. Contendo o riso na garganta, Chico Piaba levou a mão até a ponta do chapéu, lustrando com os dedos o símbolo da lua de prata que ornamentava sua vestimenta. Contemplou o céu por entre as folhagens e percebeu que as nuvens se afastavam, destacando o brilho da lua que passava a iluminá-los naquela noite tenebrosa. Num ato mecânico, Chico completou o movimento que fez com o braço erguido com o sinal da cruz, tocando seu peito e ombros de forma cadenciada. Ainda olhando para o alto, Chico Piaba indagou ao primo. Hoje também é lua cheia. Tá com 4 noites já. Será que os ataques nas fazendas têm a ver com isso? Se tem, eu não sei. Mas maninha dizia que em noite de lua grande corre bicho. Agora, se é desse bicho que ela falava... A conversa foi interrompida pelo som de disparos próximo dos primos. Apesar do intento da caçada ser outro, essa situação era mais familiar à realidade deles. Como o som estava vindo da direção norte em relação ao local em que estavam, correram no rumo dos estampidos, mesmo sabendo que estariam perto dos limites das terras do seu Manuel. Os tiros poderiam representar a ação de uma volante ou um caçador desavisado. O perigo de enfrentar uma guarnição de soldados era menos impactante do que o receio de perder a oportunidade de enfrentar a fera em uma segunda noite de caça. A fumaça e o cheiro de pólvora orientaram o caminho da dupla. A luz fraca e intermitente de uma fogueira mostrou-se durante a corrida em meio às árvores. Mais próximos, gritos de dor foram ouvidos junto a novos disparos. Chico fez sinal com a mão para que parassem e se abrigassem por detrás de troncos e pedras do caminho. Depois de demorados segundos, novos gritos os levaram a seguir de forma mais lenta e com as armas em posição de tiro. Descobrindo uma clareira, os primos avistaram a imagem do que seria o seu objetivo desde a noite anterior. Em uma pintura dantesca de sangue e fumaça, a besta com corpo humano e cabeça de lobo rasgou com as presas o tronco de um homem já sem vida. Ao seu redor, partes de corpos mutilados construíam uma cena aterradora até mesmo para os olhos da dupla de cangaceiros, testemunhas de vários tipos de atrocidades humanas. Em uma ação de reflexo, os primos começaram a disparar seus rifles. Os 12 cartuchos que municiavam cada arma eram descarregados em um ritmo alucinante.
Chico Piaba gritou para chamar a atenção ou assustar a fera pela inesperada chegada. Em meio à fumaça dos disparos e dos resquícios da fogueira, Mulambo deixou apenas um dos olhos aberto para assegurar que seus tiros acertassem em cheio o peito da besta dilaceradora. A fera deu passos para trás ante o impacto dos tiros, contorcendo-se em agonia. Em seus espasmos, o monstro atingiu o que sobrou da fogueira do acampamento, fazendo subir uma forte nuvem de cinzas e faíscas. Aguçando a visão devido ao véu de fumaça, os primos recarregaram as armas com velocidade e destreza, e quando conseguiram enxergar com mais nitidez, circularam a barreira de fuligem procurando por vestígios da fera em meio à fumaça que assentava o acampamento. Nada encontraram. Esse vazio de presença congelou o sangue em suas veias. A dupla buscou pistas para onde a criatura teria ido ou de onde teria vindo, passando a verificar entre os eviscerados com a ponta das armas municiadas para que pudessem ter certeza dos resultados desse pesadelo. Não tô entendendo. A voz de Mulambo estava rouca. Ele engolia em seco. Não tem nenhum pedaço do bicho aqui. Era para ter pelo menos um naco de carne, um dente, um osso. Sem conseguir falar, Chico Piaba reforçou a averiguação dos corpos, cutucando com força os mais inteiros. Ao pressionar as costas de uma das vítimas da noite, ela reagiu com um lamento em voz embargada. Me ajude pela caridade de meu padim padeciço. Chico se assustou e preparou a arma em direção ao corpo que se mostrava vivo o suficiente para falar. Em um raro momento de prudência, Mulambo segurou o ombro de Chico, o impedindo de efetuar o disparo. Calma, Chico. Esse não pode ser a besta. Chamou em nome do Padinciço. Então, cadê esse bicho que a gente descarregou as armas e ele sumiu, feito a fumaça da fogueira? Pra onde que foi, não sei. Mas não é esse aí, não. As criaturas do inferno podem muita coisa, mas não fala nome de santo. Mainha sempre dizia isso. Mulambo fez o sinal da cruz. Me acuda pela misericórdia da Santíssima Trindade, gritou o ferido, como quem estivesse se orientando pelas palavras de Mulambo. Se tu não é a fera, quem é tu então? Perguntou Chico, voltando a apontar a arma para o rosto do caído, que abria os olhos, calculando com cuidado seus movimentos. Eu sou mateiro, Vicente o meu nome. Tô guiando uns homens do governo, balbuciou o homem. Guiando pra onde? Pra quê? Chico não desmanchava a mira. Me ajude, pelo amor de Deus, gritou o ensanguentado. Mulambo, percebendo que o nervosismo do momento poderia sequenciar outra morte, voltou a conter o seu primo. Chico, esse coitado não passa de hoje se a gente não fizer nada. Só tem sangue e pedaço de gente aqui. Chegando em casa, pelo menos, com ele a gente vai descobrir mais sobre a fera e sobre esses cabras que estavam nos arredor. Percebendo a lucidez nas palavras de Mulambo, Chico reconheceu que permanecer mais tempo naquele lugar poderia ser perigoso por dois motivos. O retorno da fera, que aparentemente não tinha morrido, ou a chegada de uma volante, devido ao festival de tiros. Vamos levar esse infeliz. Se ele não aguentar, não podemos fazer mais nada. Depois de ter visto a gente,
Aqui é que ele não pode ficar. Acostumados a lidar com homens feridos em combate, os primos improvisaram uma maca com galhos e trapos que estavam no acampamento do grupo. Ao acomodarem o sobrevivente no auxílio, perceberam que seu sangramento vinha de uma perfuração à bala que o atravessou. Oxe, o sujeito só tem a marca de um tiro que varou ele. Pelo visto, não foi nem arranhado por aquele cachorro dos infernos, espantou-se Mulambo. Ou seja, ele tem muita história para contar. Guia pra gente do governo, pra mim é jagunço apoiando o macaco, cutucou Chico enquanto ritmava os passos com os de Mulambo. Com muito esforço, enquanto era arrastado em uma maca pela mata, o moribundo rompeu a sequência de gemidos com uma frase espremida. Quando o bicho apareceu, foi por trás de mim. Um companheiro viu o vulto e deu o primeiro tiro, que passou por dentro de meu ombro. Caí e só ouvi gritos e mais tiros até que desmaiei. O que deu para aprender dessa coisa até agora é que ela é traiçoeira. Se esconde, ataca pelas costas e vem para matar. Chico alternou olhares para a copa das árvores e para a trilha, como se pressentisse ameaça nas sombras. Enquanto percorriam o caminho de volta à casa grande, a dupla começou a se cansar devido à carga extra que trazia. Assim mesmo, manteve o passo, motivada pela sensação de que estava sendo seguida por uma sombra furtiva a cada som de galhos quebrando, ou fuga de pequenos animais nas laterais da trilha. O ritmo imposto pelos primos era expresso pelos gemidos do mateiro Vicente. Em meio aos sons da noite, o grito estridente de uma rasga-mortalha fez gelar o sangue dos sobreviventes. O anúncio de morte naquela noite estava dado. A pressão do passo e puxando a esteira improvisada, os primos avistaram as luzes da casa grande da fazenda que os acolheu. Não se surpreenderam quando perceberam na varanda o coronel Manuel do Engenho, a cozinheira Expedita e o menino Bill. Esse último, ao reconhecer a dupla, passou a festejar a chegada como uma vitória. Bill, aos gritos, correu para encontrar os primos, tornando-se arauto do equívoco. Eles mataram o bicho, Padim. Chico Piaba matou o bicho. Com uma das mãos ocupada por tracionar a maca com o sobrevivente, os primos gesticularam de forma contundente, indicando que o garoto fizesse silêncio e voltasse para perto dos outros adultos. Sem entender os gestos e visivelmente emocionado pela chegada dos seus heróis, Bill já avançara o suficiente para quase chegar aos cangaceiros antes do acesso lateral da fazenda. O pedido de silêncio foi quebrado pelos próprios combatentes quando identificaram a forma de um lobo esguio correndo ao lado da trilha em que estavam. O animal se moveu, demonstrando que seu alvo não era a dupla, levando o ferido, e sim o garoto que vinha ao encontro deles. Cada vez mais perto de sua nova presa, era visível os dentes afiados da fera, refletidos sob o luar. E apesar dos gritos dos cangaceiros, a criança corria sem compreender o perigo iminente. O trio em fuga parecia ser a presa que o feroz animal buscava, mas a aparição do garoto Bill o fez mudar de ideia. Com a inesperada corrida do garoto e a mudança na trajetória da fera,
Chico Piaba e Mulambo entenderam que o ataque poderia transformar aquela noite na mais brutal de suas vidas. Soltando bruscamente a maca com o seu passageiro, os primos executaram movimentos sincronizados, externando mais uma vez a sua harmonia no enfrentamento armado. Chico virou-se na direção do menino, desfez-se das armas e dos coldres e sacou apenas as lambedeiras. Empunhando as lâminas, o cangaceiro rompeu em uma corrida vigorosa, buscando interceptar o verdadeiro caçador daquela noite. Chico Piaba e a fera correram ao encontro do garoto Bill, que ainda não havia percebido seu mortífero perseguidor. Temendo atirar e acertar o primo ou o garoto, Mulambo rapidamente avançou pelos lados, esperando ter uma linha de tiro segura o suficiente para efetuar um disparo certeiro. Os músculos de Chico expandiram-se e retraíram-se no estouro de energia, garantindo-lhe velocidade. Ele havia entendido que as balas eram ineficazes contra o inimigo. Assim, se as armas de fogo não trariam a morte da criatura, que a sua habilidade com facas lhe desse uma vantagem nesse combate. Mas ele teria de alcançar a fera antes que ela chegasse até Bill. Em uma demonstração surpreendente de fôlego e força, Chico efetuou um salto que passou a menos de meio metro da cabeça do menino. No ar, em pleno movimento, armado com as suas facas, Chico Piaba interceptou o ataque da fera, vindo a cair atrás de onde estava Bill. A criança, que até então pensou que fosse uma corrida para recepcioná-lo, olhou rapidamente para a cena, compreendendo que a projeção de Chico Piaba impediu que ele fosse abocanhado. Mulambo desfez a posição e correu para segurar o garoto, que mudou o sentido de sua trajetória e estava indo ao encontro do cangaceiro atirador. Enquanto, enrolados em uma luta corporal, Chico e a criatura eram as reais feras da noite, rasgando carne e jorrando sangue em um combate de garras, dentes e aço. Gritos, urros e sangue se misturavam, rompendo o ar e tingindo de vermelho a vegetação. Mulambo tentou ajudar o primo, mas não conseguiu se desvencilhar do pequeno Bill, que o abraçou forte, parecendo querer entrar em seu peito. No combate do homem e do monstro pela supremacia, uma nuvem de poeira se levantou, impossibilitando uma visão nítida dos acontecimentos. Mas os sons de dentes e lâminas cessaram. Percebendo que a movimentação da luta subitamente diminuiu, Mulambo acalmou o garoto, deixando-o de lado, e correu até o local do violento combate. Em uma clareira feita de sangue, Mulambo se deparou com o corpo de seu inseparável primo e amigo. Ainda com uma faca na mão, Chico Piaba se despediu da vida em uma luta sangrenta. Com um ferimento em sua garganta que ainda borbulhava, Chico parecia contemplar o luar daquela noite, refletido no espelho mórbido de seus olhos abertos e sem vida. Em sua roupa já não se percebia as cores do sertão, e sim o desenho da selvageria que marcou seus momentos finais. Apesar de imerso em um mundo brutal, cuja identidade de criminoso era a alcunha gravada pelo Estado, Chico Piaba morreu como herói, encarando uma violência tão grande quanto sua honra,
Mais uma na história daquele cangaceiro, justo e implacável. Ele garantiu as vidas do garoto Bill e de seu companheiro de armas, afugentando seu algoz em troca da própria vida. Petrificado, Mulambo emudeceu. O pequeno Bill se aproximou e, com as mãos trêmulas, tocou o peito de Chico, ainda buscando alguma reação no corpo ensanguentado. A voz da criança rompeu o fúnebre momento ao murmurar o óbvio infortúnio. Chico Piaba morreu. A besta fera matou ele.